Seja bem-vindo a mais um Vivo Agrocast. Hoje aqui um convidado especial aí, num dia especial. Seja bem-vindo, muito obrigado aí, Ismael, pela sua presença aqui. Ismael, que é realmente uma referência no mercado aí de estratégia de comercialização de commodities, da MD Commodities, sócio da MD Commodities, né? E palestrante. Obrigado pela presença e vai falar um pouquinho de notícias boas do mercado. Fantástico. Obrigado, Rodrigo, pelo convite, da gente estar fazendo esse bate-papo junto com o pessoal. É um mercado bastante desafiador, né? Quando a gente fala de comercialização de commodities agrícolas. Então, nada mais oportuno do que a gente fazer um podcast no dia de um relatório mensal do USDA, que não tem boas notícias, mas é um relatório importante para que a gente possa compreender exatamente os riscos que nós temos no mercado quando a gente fala de comercialização. Então, obrigado pelo convite, espero que esse podcast possa te ajudar no que diz respeito aí à tomada de decisão, entendendo logicamente o cenário que nós temos, para que o pessoal que esteja aí assistindo o podcast possa aí, se preparar exatamente para o cenário safra 24-25 e depois 25-26 em diante. Qual que era a expectativa antes desse relatório e o que ele trouxe? Eu vou já direto ao assunto aí. Hoje nós estamos aqui no dia 12, a gravação Exato. dia 12 aqui de agosto, e o relatório saiu há pouco aí, né? Exato. O relatório, na verdade é o seguinte, a gente sabe que o relatório do USDA é um relatório sempre uma caixinha de surpresa, mas nesse caso ele antecipou algo que poderia ter sido anunciado no relatório de setembro. Enfim, o que acontece? A safra americana é uma safra que vem num desenvolvimento muito bom. Choveu muito bem, a umidade no solo bastante adequada, os níveis de lavouras em situações ótimas e excelentes indicavam uma safra bastante grande. Nós falávamos para os nossos clientes, não só para os nossos clientes, mas nas palestras, nos relatórios que a gente faz para o mercado, é que esse ano nós testaríamos. Possivelmente os Estados Unidos ia testar a caixa produtiva de soja. É o que está acontecendo. Então o relatório hoje trouxe um aumento de produção motivado, logicamente, no mercado de soja, para um aumento de produtividade, mas também de área plantada. Eles fizeram um ajuste na área plantada. Fizeram uma redução na área plantada de milho, mais um aumento na expectativa de produtividade de milho. Então isso trouxe um aumento da produção de soja, que é o mercado que está caindo. Nós estamos aí com 20 pontos de baixa, né? 20 centavos de dólares por bushel de baixa no mercado de soja. No mercado de milho, o pessoal vai falar, mas no mercado de milho está subindo. Sim, está subindo porque nós tivemos um aumento, uma diminuição da área plantada de milho, uma leve diminuição, um aumento da produtividade, mais um aumento de exportações de milho que reduziram levemente os estoques finais americanos, o que está produzindo um leve movimento de alta nas cotações de milho em Chicago. Então, o que está acontecendo agora relatório do USDA, a gente sabe muito bem disso, que é uma caixinha de surpresa. Porém, o que a gente vem alertando muito aos nossos clientes e quem nos acompanha, é essa gestão de risco. O mercado de commodities agrícolas é um mercado que nós temos riscos e oportunidades. Certo. Precisa saber surfar as oportunidades. A gente comenta muito, Rodrigo, para quem nos acompanha há um bom tempo, dizendo o seguinte: surfe as ondas da oportunidade, né? E da percepção. O mercado ele funciona grande parte do tempo na percepção. Em alguns momentos ele age na realidade. E quando ele encontra a realidade, muita gente se machuca. Então, a recomendação que a gente sempre dá para quem nos acompanha é o seguinte: surfe as ondas da percepção, porém com olhos na realidade. Então, ou seja, surfe as oportunidades, mas de olho nos riscos. Eles existem. E com isso você pode fazer uma boa tomada de decisão na comercialização. Então essa é a dica que a gente dá sempre no que diz respeito à comercialização. Legal. Vamos voltar um pouquinho para trás aqui no nossa conversa. Hoje, qual que é a realidade brasileira em relação ao mercado futuro, realmente? Qual parcela assim, aproximada dos produtores que hoje estão trabalhando com essa estratégia de mercado futuro? Tem muito produtor a entrar ainda? Eu não sei te quantificar exatamente quantos utilizam o mercado futuro, os derivativos agrícolas, o mercado de opções e tal, mas eu posso dizer que é uma parcela muito pequena. Não sei se chega a 20%, se chegar a 20% é muito, tá? Wow. Existe muitas oportunidades ainda. Grande parte do mercado ele ainda faz a sua comercialização após a colheita. Uma grande parte do mercado também faz sua comercialização nos contratos a termo, junto a cerealistas, a cooperativas, até mesmo a tradings.
Então, grande parcela funciona dessa forma. Uma parte do mercado é que utiliza os instrumentos do mercado futuro, mercado de opções. Então, eu costumo dizer o seguinte, para você, produtor que está na comercialização, a dica importante é o seguinte, o mercado futuro é um oceano azul. A comercialização de commodities agrícolas, as oportunidades que existem dentro do mercado futuro, eu posso dizer que é como se fosse um oceano azul, que você pode aproveitar muitas oportunidades. Legal. Surfando não só os movimentos de alta, mas também os movimentos de baixa no mercado de opções. Então, o produtor precisa compreender que dentro dessa comercialização, ele tem a comercialização do mercado físico, ele tem a comercialização do mercado utilizando os instrumentos de mercado futuro, ele precisa surfar as oportunidades. E o mercado futuro e os seus derivativos, e aí eu vou incluir o mercado de opções, é um oceano azul de oportunidades que o produtor precisa aprender a explorar e colocar isso no seu portfólio de alternativas para que possa aproveitar as oportunidades. Então, e nesse ponto, os produtores que estão capacitados, eles conseguem aproveitar melhor as oportunidades e aí com isso conseguem adicionar essa receita junto ao seu resultado. Então essa é a grande diferença que a gente vê entre produtores que utilizam o mercado, né, as alternativas do mercado futuro, mercado de opções, e os produtores que não utilizam e ficam reféns a movimentos como esse de hoje. Perfeito. E pensando aqui, 80%, vamos dizer assim, do mercado então, que não está aí dentro dessa estratégia, quais são os primeiros passos aí para esses produtores? Assim, como eu me capacitar aí a dar esses primeiros passos desse oceano azul? O produtor que não conseguir, não estiver capacitado com as ferramentas e as alternativas de comercialização, vai deixar muito dinheiro na mesa. Isso é fato. Então, certo. O produtor precisa estar ciente como funciona a dinâmica do mercado futuro. Ele precisa aprender essa dinâmica do mercado futuro, porque tem situações onde o mercado físico, entre aspas, as trades, as cerealistas cooperativas, eles não estão negociando para contratos mais longo prazo. Exemplo, fazer um milho safrinha 2026, por exemplo, tem trades e cerealistas cooperativas que ainda não está no rol das suas atividades agora, não é foco, porque ela vai demandar fluxo de caixa, vai demandar posições na bolsa. Então, e muitas vezes você vê uma boa oportunidade no mercado futuro e você não consegue aproveitar. Então, se você estiver capacitado para aproveitar e saber como funciona o mercado futuro, você pode aproveitar essas alternativas. Então, o primeiro passo primeiro, entender como funciona a dinâmica do mercado futuro. O segundo passo é você abrir uma conta numa corretora ou num banco que opera o mercado futuro. Perfeito. Então, você conhecendo, estando apto a você operar, já meio caminho andado para você poder aproveitar as oportunidades. Então, o terceiro passo é estar atento, entendendo qual é o cenário de mercado para você poder aproveitar as oportunidades. Então, capacitação, está habilitado junto a contas em corretoras, enfim, está habilitado para poder operar e aí acompanhar o mercado para poder aproveitar as oportunidades. Esse é o caminho que a gente vê para que o produtor não deixe dinheiro na mesa na comercialização. Legal. E hoje também, eu acredito, através de consultores, aí o produtor também acho que deve ter um caminho talvez mais simples de entender o cenário. O nosso papel é procurar desvendar toda a dinâmica do mercado através de análise de clima, análise de câmbio, macrocenário, conjuntura, painel de oferta e demanda, análise gráfica, enfim, um conjunto de informações para que a gente possa peneirar tudo isso e trazer aí um cenário e estratégias. Abordar e não só direcionar, mas implementar estratégias na comercialização. A gente com isso consegue fazer com que os produtores, que são clientes da nossa empresa, consigam surfar oportunidades. Por exemplo, a gente tem uma publicação semanal chamada Resenha MD. Isso é uma assinatura baratinha, lá o pessoal faz, produtores podem fazer. Como é que acessa isso? Resenha MD é uma assinatura onde a gente tem, o pessoal faz a assinatura e a gente oferece uma plataforma onde ele vai poder acompanhar toda quarta-feira sai uma edição do Resenha MD. Perfeito. E nessa edição a gente vinha falando, até eu coloquei hoje nos meus stories, é o seguinte, olha aqui, nós tínhamos, da série Quem Avisa Amigo É. A gente vem alertando os produtores, vou dar um exemplo claro, que as cotações de soja na Bolsa de Chicago para março e maio de 2025, ou seja, essa soja que ele vai plantar agora
a partir de setembro, outubro, que vai colher lá em fevereiro, março, a gente vinha alertando o seguinte, olha, existe um risco muito forte de nós termos uma queda muito intensa nas cotações de soja na Bolsa de Chicago, explicando as razões por quê. Sim. Naquele momento nós estamos falando de soja a 12, 12,10, 12,20. Vários que acompanharam conseguiram fazer a trava no mercado futuro, no mercado de opções, enfim, ou nos instrumentos de NDF, que é uma alternativa também. Mas o fato é que a gente vinha alertando isso. E o alerta foi dado, até colocando ali para os nossos clientes, desde março, desde abril, enfim, colocando essa situação. O fato é, estava 12, olha como é que está na tela agora, talvez o pessoal não vai conseguir ver, mas lá, março, se você pega aqui, ó, março 25, 10 e 14. Ou seja, de 12 dólares, que seja 12, 14, estava 12,10, 12, chegou a bater 12,20. De 12,14 para 10,14, eu estou falando de 2 dólares por bushel. Cada dólar por bushel, 2 dólares e 20 por saco de soja. Caramba. Ou seja, eu estou falando aí de 4,40. Vezes um câmbio de 5 e qualquer coisa que você quiser, é muita grana. Sim. Então, é algo que não pode deixar na mesa. Hoje o produtor precisa capturar toda e qualquer oportunidade na comercialização. Então, isso é só um exemplo de que o produtor pode estar aproveitando em instrumentos do mercado futuro. E aí, logicamente, que você tem outras estratégias, né? A gente vinha abordando para os nossos clientes que nós acreditávamos que o mercado teria esse movimento de queda e pode ser maior do que isso. Pode ser maior do que isso. E vou dizer para vocês, mas... Quais as principais razões aí do... Pode ser maior do que isso porque, primeiro, nós temos uma oferta muito grande. A oferta, o crescimento da oferta está sendo muito maior do que o crescimento da demanda. E isso está gerando um aumento muito expressivo de estoque final de soja. Vou dar o exemplo para vocês que saiu hoje. Os estoques, saiu agora, nossa equipe acabou de mandar, mas só para que você possa compreender, os estoques finais de soja estão saltando de 111 milhões de toneladas. Existia a possibilidade da gente saltar para 127 milhões de toneladas. E agora, com essa atualização de hoje, a expectativa é que os estoques finais mundiais de soja saltem para 134 milhões de toneladas. Caramba. Então aí eu te pergunto, se você fosse um comprador do mercado internacional, você teria pressa de comprar soja? Com um aumento tão expressivo? De forma alguma. Esse é o ponto. Então, assim, uma outra dica, uma coisa que eu falo muito é pensa com a cabeça do comprador. Se você pensar com a cabeça do comprador, você vai conseguir identificar oportunidades. O problema é que grande parte do mercado ele não consegue pensar com a cabeça do comprador e, logicamente, que fica refém desses movimentos. É o momento, né? Às vezes ele já está no momento emergencial, né? Exato. E eu participo de vários grupos de WhatsApp. Um deles falou assim, mas colocou no grupo lá, o produtor não sabe a força que tem, poderia segurar soja para vender. Se fosse um mercado cartelizado, poucos participantes, como por exemplo petróleo, a galera fecha a torneira lá, não tem mais petróleo, o mercado sobe. Mas o mercado de grãos não é um mercado cartelizado. Ou seja, tem muitos participantes, muitos vendedores. Então, a força está com quem? Com compradores. Então, nessa situação, muitos ficam reféns de toda essa dinâmica do mercado. Então, o mercado, nós temos essa situação de super oferta. Outro ponto importante. A safra brasileira é uma safra que o ano passado nós tivemos uma quebra bastante expressiva, né? Muitos aplicaram a quebra sobre o que foi colhido na safra passada. A safra passada, uma safra de 162 milhões de toneladas, essa quebra que nós tivemos nessa safra que foi colhida há pouco, que foi uma seca bastante intensa no Mato Grosso, pegou muita gente no contrapé, uma seca de dimensões bastante robustas, estamos falando aí de quase 30 milhões de toneladas, é possível, mas sobre o potencial. Não sobre o que foi o ano passado, porque o ano passado já teve uma quebra de 11, 12 milhões de toneladas. Então isso pegou muita gente no contrapé. E muitos não entenderam que talvez o potencial da safra ano passado era um potencial que poderia chegar em produção em alguma coisa na casa aí de 180 milhões de toneladas. Se quebrar 30, é 150. O que vai acontecer o próximo ano se a América do Sul tiver principalmente o Brasil, tiver uma safra normal, a gente vai saltar dos 150, 151, o USDA fala de 153 milhões de toneladas, para algo acima de 170 milhões de toneladas. Tá 20, mais de 20. É muita soja. E o comprador vai olhar o quê? Estou confortável. Então tudo isso traz um movimento de queda, principalmente aí na expectativa de preço. Então o produtor precisa estar atento a toda e qualquer oportunidade para poder performar essas oscilações. Não quer dizer que o mercado vai cair em linha reta. Né? Você que está me ouvindo, não é isso que a gente quer dizer. Muitas vezes eu faço
palestra, o pessoal fala, pô, me dá uma notícia positiva, otimista. Eu falo, eu quero te dar uma notícia realista, porque você consegue se posicionar. E a realidade é possível que nós podemos ver solavancos. Talvez aconteça alguma coisa, os fundos tentem sair das posições que estão muito vendidas, talvez aconteça alguma tensão geopolítica e que os fundos venham comprando posições de commodities agrícolas, é possível, aproveite toda e qualquer oportunidade, porque os fundamentos eles são pesados. Então, essa é a principal dica que a gente dá, surfar a percepção com o olho na realidade, porque a realidade é uma realidade baixista. Então, esse é o principal foco do mercado, do cenário agora. Né? Hoje o cenário, como que está o cenário de venda hoje da soja no Brasil? Pouquíssimo. Se eu falar nós temos aí aproximadamente 70% de soja, 70, um pouquinho mais de 70% de soja comercializada dessa que foi colhida agora, né, da safra 23, 24. E da safra 24, 25, nós estamos oscilando entre 15% a 17%. Certo. Ou seja, vamos arredondar para 20%? Tem 80% a ser comercializado. Se olhar anos anteriores, você vê que a gente chegou nessa época do ano, estava com 27%, um ano anterior ainda 38%. Né? Mas depois daquele movimento de soja 200, muitos deixaram para comercializar mais para frente, o que é complicado, uma safra diferente da outra. E aí estão ficando reféns desses movimentos que nós estamos tendo aí de queda muito intensa sobre as cotações na Bolsa de Chicago, por mais que os prêmios de exportação, que é um componente importante dentro da formação de preço, por mais que eles estejam subindo, eles estão neutralizando parcialmente esse movimento de queda das cotações. Os prêmios saíram de menos 50, agora nós estamos falando de prêmio a mais 20, mais 10, ou seja, subiu 60 centavos. Mas as cotações da Bolsa de Chicago caíram 200 pontos. Então, fica claro essa intensa. Logicamente que o que está ajudando também é que o câmbio teve um movimento de alta, bastante alto. A gente vê hoje o câmbio corrigindo 5,50, mas o câmbio que estava transitando no começo do ano na casa aí de 4,90, tivemos um movimento importante de alta, que tirou um pouco dessa pressão das quedas nas cotações da Bolsa de Chicago. Então, o produtor precisa aproveitar algumas estratégias de comercialização para aproveitar o melhor dessas curvas para a comercialização, porque os riscos são bastante grandes. Para quem ainda não comercializou a soja que já colheu, o que você diz aí? A que já colheu, deveria ter vendido já uma boa parte. Exato. Atenção, aproveitar o câmbio hoje, que o câmbio está num momento alto. Tá? A única coisa que está fazendo ainda, segurando os preços de soja, é o câmbio. Você vê as cotações para setembro, por exemplo, abaixo de 10, 9,70 agora. Então o câmbio está neutralizando parte dessa queda que nós tivemos. Então aproveite. Muitos deixaram para comercializar no segundo semestre, achando que o mercado ia subir. E depositando grande parte da sua crença no mercado de clima americano. Mercado de clima americano, que sempre acontece no mês de junho, julho, agosto, esse ano foi maravilhoso lá. Então o mercado caiu. Nos últimos 10 anos, os meses de maior intensidade, eu mostro isso numa palestra que a gente faz, os meses de maior intensidade de queda, tirando fevereiro, que é a grande safra na América do Sul, né, entra o Brasil com o maior produtor de soja, tirando isso, nós temos a maior pressão de queda sobre os meses de julho e agosto. Então muitos acreditaram nessa queda. A minha sugestão fiquem atentos, porque nós temos a colheita do milho safrinha, logística, o mercado daqui a pouco vira, né? Ou seja, começa a ver safra nova, então existe uma pressão muito grande. Vai depender muito de fluxo de caixa de cada um dos produtores, logística para condicionar, mas o ponto vai escalonando vendas. Se acha que o mercado vai subir, vende o físico e compra uma opção de alta na Bolsa de Chicago, sabe? Então, existem alternativas a serem exploradas. O produtor precisa saber utilizar essas alternativas para poder surfar as oportunidades. Né? Então, esse é o grande ponto que a gente vê de produtores que poderiam estar utilizando os instrumentos e deixam isso de lado. E é para todo produtor. Pequeno, todo produtor. A gente vê, até ver se todo produtor tem essa alternativa. Né? A gente sabe que a safra 24, 25, uma dica importante, você que está assistindo agora a gente, a safra 24, 25 pode ser uma das mais perigosas da história. Porque nós podemos estar negociando com cotações da soja em Chicago
na casa aí talvez abaixo de $9 por bushel. Mas, Ismael, isso é uma... Não, pode ser, é possível. Né? Se não tiver problema climático na América do Sul e com a safra americana performando uma safra cheia, a produção que foi anunciada hoje é uma produção acima de 124 milhões de toneladas, é recorde de produção americana. Ou seja, com uma demanda, um crescimento da demanda não tão elevado quanto toda essa situação que a gente vê agora de aumento de oferta, nós podemos ver uma pressão muito forte. E se o câmbio tiver um pequeno movimento de queda, uma correção, nós podemos ver aí soja ser negociada em níveis para a região abaixo de R$100 por saco em algumas regiões. Então isso é complicado, por quê? Porque a situação de custo vai fazer com que as margens fiquem muito complicadas. A gente sabe que o produtor, sempre falo isso, o produtor para poder ter ganhos de produtividade, 5, 10, 15% de produtividade, o cara tem que penar muito. Uhum. É chover na hora certa, é aplicar na hora certa, é tudo dar certo. Mas perder 30% em comercialização é assim, ó, é um tapa, é um pulo. Por isso que ele precisa estar investindo muito tempo para compreender as oportunidades e os riscos na comercialização. Porque a safra 24-25 pode ser sim uma das mais perigosas na história. Sim. Porque custo, em algumas situações, elevado. Nós tivemos uma queda de alguns insumos que são essenciais, cloreto, por exemplo. Mas com esse movimento de alta no câmbio, a matéria-prima ficou caro em reais. E se você tiver uma receita muito menor em reais da soja, você pode ter aí um descompasso na sua receita. Por isso que o produtor precisa investir tempo, conhecer, se capacitar na comercialização, utilizar os instrumentos da comercialização para poder surfar as oportunidades. Perfeito. Com essas projeções para a próxima safra aí, então vamos dar uma dica aí para... A gente poderia talvez, um caso importantíssimo que eu acho que a gente poderia colocar o produtor a pensar, nós temos eleições americanas, né? Sim. Eu acho que esse muitos me perguntam, tá? E o efeito Trump? Sim. Pode acontecer o efeito Trump? O que pode acontecer para frente? A gente sabe que quando nós tivemos a guerra comercial em 2018, o Trump, na verdade, com toda a sua expertise em negociação e tal, um cara extremamente sagaz na comercialização, ele sabia, logicamente, que a balança entre os dois países estava muito desbalanceada. E naquele momento ele utilizou disso como pressão. Ou seja, qual o maior mercado consumidor de qualquer coisa no mundo? Os Estados Unidos. Você não pode estar fora dos Estados Unidos. E a China não podia estar fora dos Estados Unidos. E o Trump utilizou disso. Primeiramente, olha, então se você não balancear, tiver um balanço entre o que você compra de mim e o que eu compro de você, nós vamos ter que começar a taxar seus produtos. E nesse movimento de taxação, ele começou a taxar 50 bilhões de dólares. Aí a China faz a retaliação. Então, vou aumentar agora para mais 200 bilhões de dólares. A China só tinha 60, porque não comprava tanto produto americano. Então, agora eu vou taxar mais 200 e tantos bilhões. Aí a China sentou e falou, vamos negociar. E aí entraram numa negociação. Teremos eleições americanas dia 5 de novembro. Vai ser o Trump? Não vai ser o Trump? Vai ser a Kamala Harris? A gente não sabe. O fato é, toda vez que nós tivermos o Trump numa situação que venha a ficar mais claro que ele pode ser o presidente americano, o mercado vai reagir, vai trazer um movimento. Por quê? Porque o mercado vai tentar espelhar o que aconteceu na guerra comercial. E ele já está dando anúncios que vai endurecer com a China para balancear essa situação toda. Porque o Trump é o cara show me the money, dá o dinheiro, vamos fazer a economia girar. Do BRIC, né? Exato. E aí o que acontece? Nessa situação, os algoritmos vão precificar talvez um movimento de guerra comercial. E a guerra comercial pode respingar sobre commodities agrícolas que a China importa muito. Então pode ter um movimento de queda. O que aconteceu na última? Tivemos um movimento de queda das cotações de soja na Bolsa de Chicago e um aumento dos prêmios de exportação. Qual é a oportunidade que nós podemos surfar nesse movimento? A gente vem alertando grande parte dos nossos clientes, os produtores que nos acompanham, o seguinte: existe uma operação chamada trava de componentes. Sim. Quando você faz a precificação de soja, o preço de soja em Londrina, em Maringá, em Rondonópolis, na Bahia, enfim, é paridade de exportação, porque a exportação dos 170 milhões de toneladas, a gente vai exportar 105. Então o peso das exportações é muito grande. E no componente de preço
formação de preço, você tem cotação em Chicago, prêmio de exportação e por aí vai. Você tem que somar os dois componentes. O que pode acontecer? Chicago cai, prêmio sobe. Para nós vai ficar igual. Mas nessa operação de trava de componentes que a gente vinha alertando, trava Chicago a 12, a 11, trava Chicago, porque Chicago vai cair. O que tem acontecido? O prêmio tem subido para neutralizar. Se acontece o movimento, um efeito Trump, o que pode acontecer? Chicago cai mais. O que o prêmio acontece? O prêmio sobe. E qual que é a alternativa? Uma das alternativas que a gente desenvolveu bastante com os nossos clientes é travando Chicago nesses níveis, deixa prêmio aberto. Para travar prêmio quando Chicago estiver em queda. É o que está acontecendo. Chicago está caindo e prêmio está subindo. E na conta performa melhor. Com o câmbio do jeito que está, é uma alternativa bastante interessante. Várias empresas conseguem fazer essa tradings cooperativas, cerealistas. Então essa é uma alternativa que pode ser utilizada. Além disso, os instrumentos de mercado de opções. Enfim, nós temos aí um rol de alternativas que pode ser feito mesmo num cenário em queda. Exato. Mesmo no mercado baixista. Então, assim, a gente vem no movimento, Rodrigo, que eu vejo que o produtor passa muita oportunidade. E ele precisa saber surfar as oportunidades. Né? E eu não sei se isso é algo que, assim, não fica muito... Para mim, está cada dia mais claro, né? Que o produtor está deixando muito dinheiro na mesa na comercialização. E esse é um assunto que precisa estar na discussão, precisa estar como foco do produtor. Não só produzir bem, mas comercializar bem. Né? Perfeito. Você citou no outro podcast o Malaman. Pois é, cara, eu tenho dois... Eu costumo dizer o seguinte, né? Quem que é o Malaman, né? Costumo dizer que eu tenho dois medos nessa vida, né? Que é o Malaman. E o pessoal fala, pô, o que é o Malaman? O Malaman, a gente ia orar, né? Criança, mas livrar-nos do Malaman, livrar-nos do Malaman. E eu fiquei aquele negócio, quem que é o Malaman, cara? Quem que é o Malaman? Se você souber quem é o Malaman, fala que eu tenho medo, porque toda vez livrar-nos do Malaman. E o segundo medo é da SAR 2425, cara. Esse eu tenho medo. É o que está acontecendo. Então são os dois medos nessa vida. Nós temos que gerir essa situação. Sim. Mas brincadeiras à parte, mas é um cenário bastante desafiador. E eu acho que o produtor tem que se capacitar. Ele tem que buscar estar mais atento, participar. Existem várias corretoras, vários bancos que oferecem estruturas de derivativos. Para a próxima safra, dá tempo ainda de quem não dá está? Dá tempo. Eu costumo dizer, até nós fizemos uma no Resenha MD há 2 semanas atrás, muita gente falou assim, poxa, mas eu não travei a 12. Eu não travei a 11. Ainda dá tempo? Dá tempo. Dá tempo. Vou dizer uma coisa para você. Lembra quando a soja estava R$160? Sim. Ano retrasado? Se você não tivesse vendido a 160, tivesse vendido a 145, perto do que chegou a 120, não era um bom negócio? Você deixou, você não conseguia vender a 160, perdeu o time. Mas caiu, vendeu a 145. Quando você olhou depois, falou, cara, ainda bem que eu vendi a 145, o mercado veio a 120, 110. Certo. Quando a gente fala, o problema é que muitas vezes o produtor quer acertar no zóio da mosca. Eu não vou vender a 12 porque eu quero... eu não vou vender a 12 porque vai que vem a 12,20. Eu costumo dizer, tomara que vai a 12,20. Porque você vai vender quanto agora? 20% do meu negócio. Cara, você tem 80% para vender. Você tem que sempre torcer para subir. Então, nesse movimento, Rodrigo, o que a gente vem comentando? Tem oportunidade? Tem. Você imagina só, para março, maio 25, 10,32. Prêmio de exportação hoje está na casa aí de 20 acima. 10, 15, 20 acima. Tudo bem. Se eventualmente ele trava 10,32, tá? Curva de câmbio futuro, nesse câmbio que estava na semana passada, estava maravilhoso. Chegou a bater 6 na curva para um câmbio para março. Hoje já caiu. Mas imagina só, se você trava 10,32, por exemplo, nós podemos ter um mercado abaixo de 9. Mas pode. Se o mercado vem a 9, o prêmio continua subindo. Trump ganha a eleição, Chicago bate lá embaixo, o prêmio sobe 200 pontos. Ele vai travar 10,32, mais 200 pontos de prêmio, eventualmente 150, vai. Nós estamos falando aí de 12 alguma coisa. Era o que ele tinha na mão lá atrás. Ele tinha há 4 meses atrás, 12,20 com menos 60. No final era 11,60. Se ele tiver 10,32 e o prêmio for para 130 acima, é os mesmos 12. Então, assim, existe oportunidade. Ele precisa aproveitar. Se ele não sabe, procurar assessorias, né? Tem várias empresas que fazem isso, mas se capacitar, estar preparado, entendendo o que está acontecendo. Então, a primeira coisa é buscar capacitação.
está habilitado para participar e acompanhar o mercado. Se ele não conseguir isso, tem que ter alguém que ajude ele para ele poder surfar as oportunidades, porque ele não pode brincar, ele tem que ter o melhor implemento para ter uma produtividade boa, o melhor produto, só que chega na hora da comercialização, talvez ele queira economizar. E ele não pode economizar na comercialização, porque ali está escoando muito dinheiro, né? Está escoando muita grana. Então isso é um ponto que acho que é um recado que vale a pena o produtor estar um pouquinho mais profissional na comercialização, né? Qual que é hoje, se existe uma média, uma dúvida, que a maioria dos produtores eles já comercializam ali no começo? Ali, qual a porcentagem? Boa pergunta. Normalmente, assim, hoje os nossos clientes estão com 60%, alguns com 70% de comercialização da safra que vem. Uau. Dessa safra acabou já tudo, tá? Sim. Que passou, né? Do milho também já estão com quase 80%, 90% já comercializado, tá? Só vão entregar os contratos desse milho que vai ser colhido agora. Então aproveitaram muito bem as oportunidades. Normalmente o produtor, eu não sei quanto que, eu acabei de falar, né? Eles estão com quase 20% comercializado, mas deveriam estar com pelo menos os custos, num cenário de queda, pelo menos os custos travados. Uhum. E que ele vai oscilar de acordo com a sua estrutura, se é arrendatário, se não é. Vai oscilar em torno de 45% a 55%, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então vai oscilar isso. O cara é proprietário, o produtor é proprietário, talvez você na casa de 45%, talvez se ele é arrendatário, vai vir lá para 60%, 55%. Então ele deveria ter esse custo travado, né? Tudo de uma vez? Não, utilizando, vai escalonando vendas e tal. Mas no movimento acompanhando. Mas esse escalonamento de vendas a gente tem feito desde o ano passado. Então dá para começar? Dá, mas talvez se for começar agora vai ter que começar mais rápido. Né? Então é essa a situação, para não deixar tudo para a safra. O mercado teve um movimento de queda, pode voltar a ter um movimento de alta? Com certeza. Mas a pergunta é, você está preparado para surfar? O fato, Rodrigo, que eu vejo é o seguinte: para vender na alta precisa ter coragem. Porque vender na baixa é relativamente fácil. Bateu o desespero, pum, vende. Tem que fazer. Não tem, vende. Mas para vender na alta tem que ter coragem. Quando o mercado começa a subir, aí muitos entram na zona de conforto. Não, agora eu vou esperar. E aí que é o contrário. Você tem que deixar as ordens penduradas, né, que a gente costuma dizer, né, ordem penduradas, para que você possa lá performar essas ordens. Pegar, costumo dizer o seguinte, teve um cliente agora... Perdão, o que são as ordens? Ordem pendurada é quando você coloca lá, o mercado agora está, vamos lá, para março, 10h20, tá? Eu quero vender a 10h30. Deixa a ordem lá, vende tantos contratos a 10h30. Põe lá, posiciona, tá lá, pendurou a ordem. Se chegar a 10h30, vai pegar. Vai pegar. Entendi. O problema é, não, deixa eu ver que hora que o mercado vai para poder fazer a ordem. Então, aí que você pode perder a oportunidade, porque talvez o movimento de alta aconteceu no mercado noturno, você não participou, você não viu. Você perde a oportunidade. Perde a oportunidade. O que a gente costuma dizer? Deixa a ordem pendurada lá, esquece, deixa pegar. Teve um cliente nosso há pouco que a gente falou, estava mercado no março 10,80. Ele bateu 10,50 e pouquinho, subiu para 10,74 e agora deixa a ordem a 10,80. E agora no noturno pegou 10,80 com 25, e pegou a ordem. Mas ela falou assim, vamos deixar a ordem a 10,90? Falou, não, é a ordem para pegar. Eu quero que pegue a ordem, porque tinha passado do mercado, né? Põe ordem em GTC, que ela trabalha no noturno, deixa a ordem para pegar. Eu quero que pegue a ordem, não quero ver se vai pegar ou não. Então, muitas vezes tem isso, né? A gente vê o nível, vou botar um pouquinho para cima, natural, né? Mas tem ordem que tem que fazer pegar. Então, existem oportunidades, o produtor tem que entender esses mecanismos para poder surfar essas oportunidades, né? Muito bom, excelente. Mas o mercado está aí, ó, tá tentando recuperar um pouco, acho que, né, o mercado agora subindo um pouquinho daquilo que já chegou a estar, teve uma queda bastante grande, recuperando um pouquinho. Até acho que tem mês de agosto ainda para acontecer, né? O resto do mês de agosto para acontecer. Podemos ter ainda algumas oportunidades, os fundos armando a mão, pode. Mas todo e qualquer movimento de alta tem que ser encarado como oportunidade para escalonamento, principalmente para aqueles que estão percentualmente pouco comercializados. E o que tem gente 0% comercializado passar 24, 25 é impressionante a nível Brasil. Então isso é um risco muito grande, porque se o mercado realmente, nós tivermos uma safra grande, o risco de ter um movimento de queda é muito intenso. Eu não falo isso com prazer, eu falo com o que é o nosso papel é alertar. Porque a gente vê muita gente vendendo sonho, né? Então assim, até uma dica, cuidado com os vendedores de sonhos. Porque
O vendedor de sonhos só quer falar aquilo que você quer ouvir. Se eu chegar aqui e falar assim, ó, não, Rodrigo, fica tranquilo, soja bater 200, galera, 200, não venda nada, calma, fica tranquilo. Pô, é o que eu quero ouvir. Exato. Mas e qual que é a chance disso acontecer? Não adianta eu vender um sonho para você. Então eu tenho que falar da realidade. E tem muito vendedor de sonho, por quê? Porque se eu falo que a soja vai 200, isso gera o quê? Clique. O nosso podcast vai passar o Brasil inteiro. Exatamente. Maravilhoso, fantástico. Para quem? É um desserviço. Não é, eu não estou ajudando o produtor. Claro. Então cuidado com o vendedor de sonho, porque o que ele vai? Vai falar o que você quer ouvir. Vai falar exatamente o que você quer ouvir, não o que você precisa ouvir. Você precisa ouvir, cuidado, o mercado tem assim, tá assim, o cenário é esse. Está entendendo o risco do mercado? Esse é o nosso papel. Muita gente fica bravo, logicamente. Fala, poxa, mas eu não quero ouvir. Não, você tem que ouvir. Eu gosto de falar e sempre falo isso. Vou fazer uma pergunta. Se você fosse desenganado, tivesse 2 meses de vida, você gostaria de saber? Gostaria. Tem gente que não quer. A gente fala que eu não gostaria. Eu gostaria de saber. Por quê? Que eu costumo dizer, né? Eu ia parar de fazer palestra, ia ficar com meus filhos, com minha esposa, pegar minhas dívidas, passar para meus cunhados e morrer em paz. Fato. Você imagina morrer de repente? Ia ficar complicado. Mas o problema quando eu sei que nós temos uma situação complicada, eu me preparo para ela. Poxa, a gente tá alertando essa possibilidade de Chicago bater abaixo de 10. Há tempos. A pessoa se preparar. Então é importante eu saber de um cenário realista para me posicionar. Então cuidado com o vendedor de sonhos. Você tem que ter um cenário realista. Muita gente fala, mas poxa, eu fui assistir podcast. Não, cuidado, porque o cenário é assim, assado. Esse é o grande recado, que eu acho que é o grande serviço que a gente pode estar prestando para os produtores. E o cenário é um cenário perigoso. Né? E cenário de consumo mundial, assim, pode mudar? Boa pergunta, excelente pergunta. O cenário de consumo vem crescendo, mas não na mesma velocidade que o cenário da oferta. O maior consumidor, maior importador de soja no mundo é a China. E a China vem num crescimento bastante tímido depois de 2016, 17, safra 16, 17. Um volume interessante, mas não no mesmo crescimento que nós tivemos desde 2001. Até tem um gráfico que eu costumo colocar nas apresentações. Eu e meu sócio, a gente gosta muito de colocar esse gráfico, que eles tiveram um crescimento exponencial de 600%. De importação de 2001 até 2016, mas depois o crescimento foi de 16%. O ponto é, a China, para a próxima safra, vai crescer de 105 milhões de toneladas, que era o relatório há 2 meses atrás, falam que vai ser 108, mas eu não sei se vai ser 108, porque as importações estão menores da China, e falta 2 meses para acabar o ano comercial lá, não sei se chega, vamos deixar por 105, de 105 para 109 milhões de toneladas, 4 milhões a mais, certo? Beleza. O Brasil pode ter um aumento de produção dos 150 para 170 milhões de toneladas, já vou botar 20. Os Estados Unidos, no ano passado foi 113, agora 114, 124, vou botar 11, dá 31 a mais. Eu não vou nem contar a Argentina, mas só esses 2 países vão botar mais de 30 milhões de toneladas. E quanto que a China vai aumentar? 4 milhões de toneladas. Entendi. Ou seja, isso que está fazendo com que os estoques finais mundiais saiam do 111 para 134. Então está tendo um aumento de consumo? Sim, mas não na mesma proporção do aumento de oferta. Precisa ter um problema muito sério na América do Sul, mas muito sério. Na Argentina, muito sério no Brasil, para nós termos novamente um movimento sustentado de alta. Pode acontecer? Lógico que pode. O ponto é, qual é a chance disso acontecer? Neste momento, poucas chances. Talvez nós vamos ter um cenário de neutralidade, beliscando o Laninha, que o Laninha ele é muito favorável para grande parte do Brasil, problema para o sul do Brasil, né? Mas vai, pelo menos o que os modelos mostram hoje, né? Que é a possibilidade de nós termos uma neutralidade raspando o Laninha. Então, talvez a situação no Rio Grande do Sul não seja tão complicada, talvez a situação na Argentina a gente vai ter que avaliar, talvez não vai ser muita quebra, mas tem que ter um problema muito sério para poder a gente ter uma redução da oferta que faça com que os preços voltem a ter um movimento de alta. Por isso que qualquer movimento de alta é oportunidade. Nos modelos climáticos, eles vêm mostrando, por hora, que nós podemos ver o início do plantio, talvez não vai começar na segunda quinzena de setembro, talvez vai atrasar um pouquinho as chuvas, pelo menos que os modelos mostram até agora. Vai começar a ter um frisson.
Nossa, atrasou a produção, não vai plantar, o mercado vai tentar reagir, daí daqui a pouco vão começar a colher nos Estados Unidos, neve na colheita nos Estados Unidos. Tudo isso é percepção, surfa a percepção. Aproveita as oportunidades, porque talvez tem um balanço, não seja tudo isso. Então, o mercado às vezes atira antes de perguntar. Entendi. Atirou, neve nos Estados Unidos. Mas estragou muita coisa? Não. Atrasou? Não. Então, mas surfa a percepção. Tá? Esse é o grande ponto que a gente alerta para o nosso cliente para que ele possa aproveitar as oportunidades. Né? Perfeito. Muito bom. Uma aula de... Não, isso aí é só o... É o dia a dia, Rodrigo. É o dia a dia que a gente tem que estar atento a tudo, né? Atento a cenários e tudo, enfim. Né? Nós falamos em cenário de soja aqui. Cenário de milho aqui, o que a gente pode dizer? Maravilhoso. Cenário de milho é o seguinte: o Brasil precisa, os próximos 60, o Brasil precisa exportar. O cenário de milho no Brasil é um cenário desafiador, porque nós tivemos uma quebra, principalmente na região do Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, é fato. Nós tivemos uma queda frente ao potencial. Né? A gente não sabe que isso está acontecendo. Porém, o que acontece no Brasil é o seguinte: a Argentina é o nosso calcanhar de Aquiles. E por que o nosso calcanhar de Aquiles? Porque a Argentina teve uma recomposição de produção. E o milho mais barato no mundo é o milho argentino. O milho argentino estava sendo negociado $1 por saca abaixo do milho brasileiro. Uma competição gigantesca. E nesse contexto, o que estava acontecendo? O comprador do mercado internacional estava indo na Argentina comprar milho. E aqui as vendas para exportação não tracionaram. Então, se você olha quando você olha o USDA fala que o Brasil vai exportar 50 milhões de toneladas de milho. Nós não acreditamos. Nosso número é muito próximo de 35 milhões de toneladas ou menos. Então, quando a gente faz isso, os estoques finais de milho, nós entramos esse ano com 14 milhões de toneladas de estoques iniciais de milho. Nós tivemos a safra de verão, nós tivemos a safrinha, e na nossa visão, se o Brasil não exportar esses 35, se exportar 35, a gente vai passar com estoque de 20. 14 para 20. Se não exportar 35, vai ser complicado. Conversando com algumas traders, elas acham que talvez não chegue a 35. Por quê? Porque quando você vê os preços que estão pagando no Brasil, os preços, o mercado internacional vem comprar no Brasil, fala assim, ó, eu estou te oferecendo aqui 50 pila, por exemplo. A pedido do produtor, fala, não, eu quero vender por 53. Aí você olha e fala, pô, não consigo comprar teu milho. Então eu vou comprar um na Argentina ou nos Estados Unidos. E aí quem está comprando no mercado? Só o mercado interno. E o mercado interno está comprando, mas como que o mercado interno compra? Tá bom para a boca. E o que vai ter agora? Uma pressão de colheita. Está acontecendo no Mato Grosso e tal. Então isso já reduz. Se nós tivermos uma queda do câmbio, o milho é muito sensível a câmbio. Então o que estava segurando o preço de milho era a alta do câmbio. E o câmbio está começando a cair. 5,50 hoje, estava 5,80, 5,70, está começando a cair. Entrando numa certa normalidade, porque também tinha subido muito forte. Então, na nossa visão é o seguinte, o cenário de milho é: fique atento em toda oportunidade para escalonar vendas no milho. Por quê? Porque se o Brasil não exportar forte agora, nos próximos 60 dias, o que acontece a partir de outubro? Entra a safra americana. 380 milhões de toneladas de milho. É muito milho. E aí o mercado internacional vai olhar. Eu vou olhar para lá ou para cá. E o produtor o milho americano está sendo muito exportado. Então talvez nós podemos ter um estoque de passagem de milho que devem fazer a ponte com a safra de verão, que para depois nós chegarmos na safrinha. Então tudo vai a gente poder entender o que vai acontecer na frente. Então o milho agora, surfe qualquer oportunidade nesse milho que vai ser colhido agora. Fique atento nisso. Milho verão, talvez nós vamos criar uma ponte se a gente não exportar. Nós temos que exportar pelo menos 35 milhões de toneladas. Só que quando você olha a pedida, não está conseguindo vender na exportação. Então esse é o problema. Tá? Esse é o ponto. E o outro ponto é, para você olhar para os preços de milho para 2026, você tem que olhar a paridade de exportação, cotação em Chicago. E aí, é um dado interessante que nós temos que olhar. Nós alertamos os nossos clientes há 2 semanas o seguinte. Na edição do Resenha MD, nós fizemos o seguinte. Cuidado, quando você olha cotações de milho na Bolsa de Chicago para setembro 25, está lá na tela ali, ó, 4,39, certo? 4,39. Como que é preço de milho safrinha por ano que vem? Cotação em Chicago, mais prêmio de exportação, toda a conta paridade. Cotação ainda 4,39. A gente alertou 2 anos atrás, quando estava 6 e pouco, olha, a cotação vai cair. Aconteceu. 2 anos a gente conseguiu telegrafar esse movimento de forma muito antecipada e os produtores conseguiram aproveitar.
uma alternativa, fique atento. Por quê? Porque ano que vem, com esse estoque de milho que está sendo projetado nos Estados Unidos, que hoje saltou de 11 para 15 milhões de toneladas, e na nossa visão vai ser 18, o produtor americano pode reduzir a área de soja ano que vem, safra 25, 26, e aumentar a de milho, porque o milho tem uma demanda muito forte nos Estados Unidos. Isso posto, o que pode acontecer? Pode acontecer uma produção nos Estados Unidos no ano que vem de quase 400 milhões de toneladas. E com uma produção dessa, mesmo que os Estados Unidos exporte muito e tal, os estoques finais americanos vão saltar de 52, 53 milhões de toneladas, estoques finais, para algo na casa de 65 a 70 milhões de toneladas. Isso vai fazer o quê? Cotação em Chicago. Sair dos 4,39 para algo na casa de 3,70. Cai bastante. Com essa queda, o que tem que acontecer? O prêmio de exportação tem que subir. Então, se o prêmio de exportação subir, equaliza uma parte disso. Então, uma estratégia é trava Chicago e deixa o prêmio aberto. Utiliza os instrumentos de mercado futuro, de derivativos, para travar Chicago. É uma alternativa? Para quê? Para trava de custos. Para uma percentual, para você começar a olhar custos para o ano que vem. Pensando em relação de custos. É uma alternativa que a gente vê. Então, o cenário também é bastante desafiador. A gente precisa estar atento e torcer para que nós consigamos performar exportações esse ano acima de 35 milhões de toneladas, para poder enxugar os estoques. Porque mesmo com uma quebra de safra, nós podemos ter aí um estoque de passagem muito grande a nível Brasil. Esse é o grande problema no mercado de milho. Perfeito. Tá? E agora fala um pouquinho de trigo. Puxa vida, trigo é uma situação que a gente acompanha, mas a gente viu, eu estive no Rio Grande do Sul agora há poucos semanas, né, lá em Passo Fundo, o pessoal vai reduzir bastante, tem um problema bastante grande agora, e agora esse preço no trigo e tal. O que aconteceu com o mercado de trigo foi, toda a guerra que nós tivemos entre Ucrânia e Rússia, o epicentro do problema ali, nós temos uma oferta, um nível, as exportações são grandes exportadores, produtores e exportadores de trigo. Com aquele movimento, as cotações em Chicago saltaram de 7 para 12 dólares por bushel. Incentivou o plantio em diversos países. E agora voltou. Muita gente aumentou a produção e aí voltou. O mercado de trigo é um mercado que precisa, os países que entraram produzindo, precisa reduzir um pouquinho isso para nós termos um novo movimento de alta. O problema é que não é só no trigo. Nós vamos viver um ciclo de queda nas commodities, nós estamos vivendo um ciclo de queda. E o trigo não pode valer 10 se soja vale 9. Sim. Se milho vale 3 e pouco. Então o trigo tem sofrido também com esse cenário de queda das commodities como um todo. Então essa é uma situação que a gente vem acompanhando, muita incerteza com a situação do trigo. O que eu vejo é que o problema do trigo é um pouco maior, por quê? Porque se chover 20 dias antes da colheita, pH vai lá embaixo. Então essa é uma incerteza climática no trigo. Que no milho você tem também, mas você tem uma liquidez maior. Então por mais que você tenha uma pressão no preço de milho, ainda você tem uma liquidez maior para poder negociar. Então o mercado de trigo eu vejo que ele está muito refém desse ciclo de queda das commodities que a gente está tendo na soja, no milho, enfim, em outros, e também de uma oferta muito grande que nós tivemos nos últimos 2 anos com aquele aumento que aconteceu nas cotações de trigo em virtude da guerra. Podemos ver novo movimento de alta? Logicamente que podemos. Se tiver as tensões por lá voltarem a escalar, logicamente que sempre respinga sobre os contratos de trigo. Todo movimento de alta é uma oportunidade para você fazer um hedge no mercado futuro. Perfeito, muito bom. Tem mais algum mercado aí que vale a pena a gente... Cara, mercado de chuva, mercado... cara, assim, o mercado futuro é um mercado apaixonante, né? Nenhum dia é igual ao outro, né? A gente vê aí muitos preocupados, e no agro a gente sabe que a receita do produtor é um risco total, né? Céu aberto, indústria céu aberto. A gente sempre recomenda, Diego, que ele faça uma boa gestão de risco na comercialização, né? Esse é o grande ponto. A gente vê, aproveita a alta do câmbio, aproveita se tiver um movimento de alta em Chicago. Pô, agora a soja subiu porque estão falando, vai lá, aproveita. Porque o cenário é perigoso. Então aquilo que eu comentei se capacite, esteja habilitado para trabalhar esse mercado. O que é estar habilitado? Abre conta nas corretoras, vê se o teu banco faz estruturas de derivativos, né? Fique atento a isso tudo, vê se a sua trading faz essas estruturas para você. Enfim, entenda, esteja habilitado e você acompanha o mercado. Por hora que você vê a oportunidade, porque tem muita gente só acompanha o mercado. Agora eu quero fazer. Aí não tem conta em corretora, não tem conta nisso, não tem conta naquilo, não dá para fazer. E aí perde o mercado. Putz.
Tem gente que está habilitado, mas não está capacitado. Tem conta em corretor, tem conta no banco, mas não está capacitado. Não sabe operar, não sabe. Capacitação, assim, que dica que você dá ou algum canal para poder entender? Fantástica pergunta. Nós temos uma capacitação, assim, já tive dando capacitação para muitas empresas. Eu estive trabalhando na multinacional de agroquímicos, tive uma experiência, depois na distribuição, depois numa trading, né? O pessoal depois quiser conhecer um pouquinho mais, me siga nas redes sociais. Então, a gente, dentro dessa trilha, eu consegui aí ter a possibilidade de ver a operação de diversos ângulos. E a gente traz isso numa capacitação que a gente oferece para o mercado, onde nós temos aí quase 3 mil alunos aí no Brasil, enfim, numa situação que a gente tenta dividir um pouco disso, né? Então, nós estamos agora, estamos em pleno projeto aí. É possível que nós não tivemos nenhuma turma esse ano, porque a gente nós tivemos várias turmas alguns tempos, e aí a gente está construindo agora a versão 2.0. Nós estamos em pleno movimento aí de gravação e tal, e preparando um material bem bacana, com módulos novos. Então, nós temos uma capacitação que a gente oferece para o público, para que ele possa poder estar entendendo, mas com uma linha de aprendizagem. Não é só, tem muita informação no mercado, mas tudo desencontrado, né? Não tem uma sequência. A gente traz essa sequência para que ele possa compreender exatamente, né, o que ele precisa. Etapa. É lógico, ele poder entender, né? Então, assim, nós tivemos vários alunos, vários feedbacks que são muito interessantes, e está para vir aí a versão 2.0. Ainda esse ano a gente deve trazer uma versão 2.0 para que a gente possa aí ajudar de alguma forma, né? Hoje a gente está nas redes sociais, a gente acaba ajudando, né, de forma... Não consegue ajudar muita gente na consultoria, né? A gente não consegue dar consultoria para muita gente, nem é o nosso objetivo. Mas através do Resenha MD, com a publicação semanal, que o valor é baratinho, nas redes sociais o pessoal pode encontrar. Eu acesso às suas redes sociais, como eu consigo para... o Resenha o pessoal contrata, ela faz por um ano e recebe toda semana a edição... É via e-mail, WhatsApp? Eletrônica, a plataforma vai para o WhatsApp também, enfim. Então ele consegue, a gente manda áudio, a gente manda... enfim, ele consegue... Mas eu acesso através de um aplicativo? Através do aplicativo que a gente oferece o acesso. Legal. E aí ele tem o acesso. Vou colocar o link aqui para as pessoas. Só que lá não é notícia, lá é análise. Ah, legal. Cara, eu não vou dar... ontem subiu... Não, é análise. Então quem faz a contratação de uma análise de mercado. Você então a gente aborda... resenha aqui só para você passar pra tem nós várias aqui, resenhas. Vamos lá aqui, vou colocar aqui, ao vivo e a cores. Vamos lá, peraí. Vamos achar. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá, quer ver? Resenha MD. E aí, vou mostrar aqui agora, então. Vou pegar aqui, ó. Quer ver? Agora, Resenha MD. Putz. Escolher uma aqui, ó. Da semana passada, aqui, ó. Pode ser da semana passada. Legal. Que a gente vinha falando, olha lá, ó. Caraca. Olha lá, ó. Olha o cenário. Deixa eu ver se vai lá, ó. O monstro dos $9. A gente veio dando essa informação. Essa semana passada. Edição 30. Edição 30. Né, do dia 30, da semana retrasada, desculpa. Semana retrasada. O monstro dos $9. E a gente vem abordando aqui, ó, toda a questão, por que a gente colocou como monstro dos $9 e tá colocando exatamente os detalhes, por que tá. E colocando exatamente na dica. Por isso, assim, ó, aproveite as oportunidades, escalonamento de venda. Então a gente fala e dá a dica exatamente no que está acontecendo. O que fazer? Então a gente vem lá colocando o ciclo de baixa, por que a gente está acreditando nisso? Vem falando sobre a evolução da safra americana, vem colocando ali a evolução da umidade no solo, clima nos Estados Unidos, a gente aborda a posição dos fundos, a gente aborda não só do fundo de soja, mas milho, algodão, vem trigo, óleo, enfim. Né? E aí, prêmios de exportação, que é uma fonte que muita gente não tem. Poxa, prêmio de exportação, então a gente aborda também, câmbio futuro, enfim, tudo isso a gente aborda para que ele possa estar preparado aí para surfar as oportunidades, né? Então, assim, é um pouco disso que a gente acaba fazendo para que a gente possa ajudar ele na comercialização, né? Só reforçando, ela é mensal, semanal. Toda semana a gente tem lá o Resenha MD, onde a gente traz aí essa análise para que ele possa acompanhar. Mas além disso, a gente está pessoal que nos segue nas redes sociais aí, quem quiser me seguir nas redes sociais, ismaelmenezes.mdc. Legal.
diariamente eu tenho colocado ali informação para que eles possam estar preparados para esse movimento, né? E esse é uma prestação de serviço que a gente faz, porque se o produtor está mais preparado, ele pode surfar oportunidades, ter uma receita melhor e tal, enfim. Então eu acho que é um serviço que a gente faz aí, que a gente acredita que nós estamos ajudando, e muita gente, e vários comentários que vêm para a gente, poxa, eu consegui ouvir vocês, graças a vocês eu consegui vender lá atrás antes de cair, então é legal, né? A gente ver, aproveitar saber que a gente está ajudando de alguma forma, né, o mercado. Né? Legal. Muito bom. Mas, sensacional. Não, uma aula fantástico. aí, para mim que sou bem leigo aí no assunto de... até peço desculpas aí se eu não, que isso, bate-papo. Fundo. Não, bate-papo é isso mesmo. Tem muita oportunidade assim que a gente vê que tem que abordar mesmo com clareza, né? Eu acho que a gente conseguiu aí passar um pouquinho do que é a realidade, né? Perfeito. Nessa situação e enfim, eu acho que não é passar a mão na cabeça, né? Não, passar a realidade para que todo mundo possa trilhar um caminho bom, né? Exato, para que ele possa pelo menos percorrer aí essa trilha da comercialização. Então, é um pouco disso que a gente faz, né? Ótimo. E só que nós aqui dentro do Viva o Agro Brasil, como que é viver o agro? Por que você chegou aí nesse caminho, Ismael? Maravilhoso, maravilhoso. Assim, eu sou administrador de empresa, formado na Universidade Estadual de Londrina, tenho MBA na FGV, mas eu sempre quis trabalhar com o mercado, queria trabalhar com o mercado de ações, né? Bolsa de valores, mercado de valores. E aí eu assisti um filme quando era jovem ainda, estava lá na 8ª série, sei lá, e eu vi uns caras engravatados, tal, que carro conversível, aquela coisa. Eu falei, cara, eu quero fazer administração de empresa. Nem sabia, era um filme de bolsa de valores. Cara, eu quero trabalhar na bolsa. E aí eu tive a grata possibilidade de fazer um estágio, hoje é a Damar, Milênia, né? Na época Milênia, hoje é a Damar, que é uma multinacional de agroquímicos, e lá tinha um departamento que é operações de barter, que trabalhava com o mercado futuro. Eu trabalhava na administração de vendas e estou vendo um departamento de barter ali, e na época o Miguel Abrão, que dirigia o departamento, perguntava muita coisa e queria fazer tal. E aí, cara, é isso que eu quero, vamos lá e tal. E aí perguntava as coisas lá para os diretores e tal, estava estudando. E aí eu acabei entrando no barter, o pessoal me puxou para dentro do barter, e aí fiz uma carreira, porque era algo que eu queria trabalhar com o mercado. Eu queria ir para São Paulo, trabalhar com o mercado de ações. Eu queria trabalhar, cara, vou para São Paulo, sou de São Paulo, moro aqui há muito tempo em Londrina. E aí fui para lá, e aí começamos nesse departamento e o agro é algo que é apaixonante, né? Assim, enfim, eu costumo dizer o seguinte, um paralelo, dica para vocês. Eu falo sempre isso. O agro no Brasil é o mesmo paralelo que nós temos como a tecnologia para o Vale do Silício. Tecnologia, se você quiser estar no centro da tecnologia, você tem que estar no Vale do Silício. Se você quiser estar no centro do agro mundial, você tem que estar no Brasil. É aqui que o negócio acontece. As oportunidades estão aqui, a gente tem uma expansão gigantesca. Então, o agro é a locomotiva do Brasil, sem sombra de dúvidas. Então, esse é uma situação que muita gente que talvez está na situação periférica costuma dizer o seguinte: você quer surfar o crescimento, você tem que estar de forma direta ou indireta dentro do agro. Seja na comunicação, seja na consultoria, esteja no agro, porque o agro tem uma trilha de crescimento gigantesco. Vamos viver ciclos de alta e ciclos de baixa, é fato. Mas o agro é a locomotiva do Brasil. Por isso que eu tive a grata possibilidade de entrar no agro, estou há 24 anos no agro e espero aí trilhar muitos anos ainda. O agro, não consigo mais sair do agro. O agro é algo que está conosco e felicito a todos que estão no agro. Quem não está, entra, porque é um mercado promissor. Né? Então esse é o recado que eu dou. Independente do cenário agora, independente do cenário. O agro realmente não para. Né? Nós vivemos ciclo de baixa, nós tivemos ciclo de baixa, ciclo de alta. O mercado é cíclico, né? Nós temos que saber surfar eles. Né? Então, daqui a pouco teremos um novo ciclo de alta. E aí, você está preparado para eles? Para surfar? É isso que a gente costuma dizer. Eu me lembrei agora, eu rodo bastante com empresas, enfim, e entrevistando bastante produtores. Sim. E aí, numa entrevista com um produtor, quando estava a soja no início do ano, estava um pouco assim obscura até o cenário de como que ia emergir a soja. Sim. E eu achei muito legal. Ele é um sereno, ele falou, olha, ciclos a gente vai viver sempre, seja clima, seja mercado, isso é o nosso dia a dia, isso sempre foi, nunca vai mudar. Então vai ter alta, vai ter baixa e a gente vai seguir. Por isso assim, se você sabe disso e está atento a isso, você tem que surfar esse movimento, sabendo que o ciclo de baixa vai acontecer. O que eu posso fazer
para surfar um ciclo de baixa? Existem estratégias. Claro. Surfa as estratégias no ciclo de baixa. O que eu faço para surfar um ciclo de alta? Existem estratégias para surfar um ciclo de alta. Perfeito. O que eu vou surfar? Então, você precisa estar habilitado, capacitado para surfar tanto os ciclos de alta quanto os ciclos de baixa. E aí você consegue ampliar isso no seu resultado da operação. Perfeito. Ismael, muito obrigado. Obrigado, É prazer isso. em conhecê-lo pessoalmente. É aí. isso, estamos juntos. Espero que o Obrigado pessoal pelo tempo. goste, que possa utilizar dessas informações para uma boa tomada de decisão na comercialização, porque aproveita as oportunidades, porque os riscos nesse cenário, os fundamentos são pesados no mercado para os próximos anos. E aqui a ideia é realmente trazer a realidade, né? A gente trabalha com verdade. Então, Exato. acho que é isso. Obrigado pela explanação. Obrigado por que nós possamos surfar as oportunidades aí. Exato. Um abraço a todos. Tamo junto. Abraço.